Meu nome é Solange e eu faço parte do grupo de palestrante do CEL, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E é com muita alegria e muita gratidão que agradeço essa oportunidade de estar chegando aos lares de vocês, principalmente daqueles que não podem estar presencialmente ao CEL, que está fazendo atendimentos presenciais para todos aqueles que necessitam de auxílio espiritual, de uma palavra amiga, de orientação, passe, palestras. E essas palestras hoje são colocadas no sentido de poder estar possibilitando para aqueles que não têm essa oportunidade. E eu, mais do que nunca, agradeço o canal que o CEL disponibiliza a todos aqueles nossos irmãos que estão, de uma certa forma, necessitados a ouvir novamente as palavras do nosso Mestre Jesus, como eu, assim como você. E espero e desejo que todos sejam tocados e que sejamos contemplados, abençoados com essa linda lição. E para isso, vamos fazer uma prece pedindo a proteção aos nossos amigos invisíveis que estejam ao nosso redor, que limpem todas aquelas nossas energias que não são amigas e que precisam ser amadas, queridas por todos nós também. E assim, vamos também pedir a proteção de São Francisco de Assis, Irmã Clara, que possa nos ajudar a ser ferramenta necessária para essa exposição que nós vamos contemplar agora. Que tenhamos força, coragem, sabedoria e fé, apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, sejamos um canal que está disposto a trabalhar esse tema que nos foi colocado como uma proposta. Simplicidade de coração. E para isso nós vamos utilizar como base o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, que é um dos degraus da nossa escala da montanha, do Sermão da Montanha, quando o nosso mestre proferia lindos ensinamentos para aquele povo sedento das suas lições. E hoje esse povo somos nós. E o mestre ensinava essas lindas lições. E eu vou ler aqui um item que me chama muito a atenção, que tenha tudo a ver com essa questão dessa transformação moral, que é para nós reconhecermos as nossas imperfeições e nos dando possibilidade para evoluir espiritualmente. Trata-se do evangelista Marcos, quando ele aborda um dos trechos que ele diz: trouxeram a Jesus algumas crianças para que eles as tocassem. E com os seus discípulos afastaram as palavras rudes para aqueles que haviam trazido. E Jesus repreendeu-os, dizendo: deixe que venham a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus é aqueles que se assemelham a ela. Em verdade eu vos digo a vocês, todo aquele que não tiver humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino dos céus. E depois abraçou-as, abençoou-os e impôs as suas mãos nas cabeças das crianças. Ou seja, acolheu aquelas crianças para nos servir como parâmetro. Jesus, então, ele compara a pureza do estado da nossa infância, a espontaneidade, a que nos caracteriza como criança, que com o passar dos anos, nós gradualmente vamos esquecendo essa nossa espontaneidade, essa nossa inocência, pois os valores do mundo, as convenções culturais, a malícia que são peculiares dos adultos, vão fazendo com que essa sinceridade ingênua nos descaracteriza, que são as características da nossa infância, começa pouco a pouco a ser sufocada.
Todos nós já tivemos essas essências, nós já fomos puros quando éramos crianças. A confiança, a espontaneidade, a inocência. Mas o mundo material, ele é diferente do mundo espiritual. E Jesus falava para aqueles espíritos. Ele comparou, chamou a atenção daquele povo no reino de Deus, que tem que ter essas características. Somos espíritos a caminho da evolução. Estamos aqui de passagem e colocamos em prática o que temos no coração, ou que nós temos que lapidar para que esse coração seja melhor quando nós retornarmos à casa do Pai. Ele mesmo disse: meu reino não é deste mundo, que há muitas moradas na casa do Pai. E para tal, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, que são elas que precisam de ajuda, porque nós somos espíritos. E Jesus sinalizava que só chegaremos a ele se estivermos desarmados da prepotência, da malícia e da descrença que aprendemos como vida adulta, quando a nossa vida adulta nos remete a isso. É isso uma das diferenças entre o adulto e a criança. A criança ela é aberta para aprender. O adulto, em geral, ele julga que sabe tudo. Já é grande suficientemente e não tem nada a aprender, só a ensinar. Limpeza significa esvaziamento. Um exemplo disso é quando nós limpamos os nossos armários. Prestem atenção, quando nós tiramos tudo dos armários e recolocamos aquilo que é necessário, aquilo que não é acumulado, aquilo que a gente não necessita mais, aquilo que nos prende à matéria, aquilo que parece que se nós nos desprender daquilo nós não vamos conquistar mais. E quando nós limpamos isso, tiramos fora isso, nos desvencilhamos, nos desapegamos, nós criamos um espaço. E é esse espaço que o Mestre Jesus fala. Foi por isso quando ele falou para os pastores, para os pescadores, para os mais simples, porque eles não tinham esses espaços ocupados. Eram como crianças espirituais que estavam sedentas daqueles ensinamentos, né? Quando nós carregamos então esses sentimentos mesquinhos ou fúteis, ocupamos todo o espaço da nossa vida mental e nada mais cabe dentro de nós. É assim também com a nossa espiritualidade. E nesse sermão do monte, bem-aventurados os puros de coração, Jesus toma a criança como um símbolo, um ser saudável espiritual e também mentalmente. E as crianças, elas não acumulam, as crianças desfrutam com facilidade. Vamos observá-las, né? Quando brincam com os amigos, os amiguinhos, ou quando elas brigam por qualquer coisa, elas logo fazem as pazes com o outro. Quando ficam aborrecidas no momento, no outro momento já estão alegres, já estão felizes novamente e não se atando, não se apegando àqueles sentimentos. Não se apegam a isso, não ficam remoendo. O que passou, passou. Por isso, são limpas, são puros de coração. Simples assim. Quando a gente conta a história para uma criança, vocês já observaram os olhinhos das mesmas? Elas ficam brilhando, principalmente quando nós dissemos: era uma vez e aquele mundo infantil se abre para o aprendizado. E aquela simbologia é que nos faz com que sejamos puros de coração. E Jesus contava exatamente história para nós o tempo todo. Falava em parábolas, histórias, convidando permanentemente para que voltássemos a sermos simples, a sermos crianças. Como exercitar isso? Saber ouvir as histórias dos que necessitam ser ouvidos, sem julgamento, sem ressentimento.
Ouvir com os olhos de crianças, olhos para a natureza, olhos para dentro de nós e reconhecermos que somos a essência divina, que somos filhos do Pai amado, criança do Pai maior, com essa simplicidade. Então, Jesus nos convida, com esse pequeno texto, a sermos simples de coração, a termos essa genuidade dentro de nós, a sermos como nós somos, seres espirituais. E, meus queridos, essa é a grande caminhada, é a grande evolução para chegarmos ao reino de Deus, à casa do Pai. Hoje carregamos uma bagagem, carregamos uma série de conhecimentos, aprendizagem, mas se nós não dividir com o outro, como que é que nós vamos ser felizes e poder estar compartilhando e ajudando a todos que estão nessa caminhada? Muito obrigado vocês que estiveram até aqui nesse momento e que possam, de uma certa forma, tirar uma aprendizagem. Leiam lá no Evangelho, façam como uma criança, conte uma história para você mesma, como uma simples criança que o nosso Mestre Jesus tanto nos quer. Meus queridos, muito obrigado e proteção a todos. Que assim seja.